Olá, gente. Hoje nós temos um convidado é, muito especial, como todos os outros, né? Muito especiais, porque ser missionário realmente é algo especial, tá? Então, hoje nós vamos conversar, nós vamos entrevistar o Brad Mills. Ele já está entrando por aí, para que nós possamos conversar um pouco, né, no dia de hoje. Boa noite! Boa noite, tudo bem? Como é que vai meu ex-aluno? Pois é, muito bom rever meu professor novamente, né? Depois de muitos anos. Pois é, pois é. Brad, você fala nesse momento de Manaus, capital do Amazonas, tá? Mas, embora você fale um português muito bom, você é um norte-americano, você nasceu nos Estados Unidos, tá? Bom, gente, o Brad, ele tem formação na área de saúde, mas também em teologia. O Brad, ele é formado em enfermagem, seu bacharelado, nos Estados Unidos. Mas tem também um mestrado em enfermagem, que lá nos Estados Unidos equivale a um médico clínico. Isso é muito legal, tá? Bom, Brad, você já passou pela Bolívia, foi missionário lá na Bolívia, e depois veio para o Brasil, tendo antes trabalhado nos Estados Unidos em hospitais lá. Você é casado, tem 2 filhos, beleza? Tá? Então, vamos lá. Vamos começar pela Bolívia, meu amigo Brad. Como você, dos Estados Unidos, foi para a Bolívia? Como é que aconteceu a sua ida para a Bolívia? Por favor. Sim, professor. Na verdade, começou talvez um pouco antes, se eu posso voltar a dizer. Sim. Eu entendi desde a infância que Deus tinha um chamado para mim na missão. Eu sempre quis ser missionário. Eu sou 5ª geração adventista e a minha mãe, ela sempre pegava os livros dos missionários e a gente lia para o culto de família. Lá eu sou de Tennessee, no sul dos Estados Unidos, né? E eu sempre sonhei de ser missionário, né? Então, a ida para a Bolívia foi uma ida assim, guiado por Deus, que já fazia parte de um sonho que eu tinha há muito tempo, há muito tempo. Eu fiz, professor, a minha primeira missão quando eu tinha 14 anos. Olha só, Aonde? eu, Aonde es- você fez? Em eu que lugar? estudei, eu estudei no ensino médio adventista e o ensino médio leva a gente para a América Central. Primeira vez que eu saí dos Estados Unidos, eu fui para um país que chama Belize. E a gente passou uns 12 dias lá no Belize, a gente foi na fronteira da Guatemala. E, foi a primeira vez que eu vi uma cultura totalmente diferente, uma língua diferente. Eu só falava inglês. E foi nesse momento, com 14 anos, que eu falei: é isto que eu quero fazer com minha vida. Eu quero ser missionário transcultural, né? Só um pouquinho. Vamos lá. Você vai continuar. É o seguinte. Como que aconteceu a sua ida com 14 anos dos Estados Unidos? Que movimento foi esse? É a escola, a igreja? Como é que aconteceu a oportunidade de você ir para Belize? Professor, as escolas adventistas nos Estados Unidos são bem nativos na missão, né? Então, é comum o ensino médio, ou então até a própria igreja, organizar e levar os jovens numa missão transcultural de 10 ou 12 dias. Então, a minha escola falou: vamos fazer um mission trip, uma viagem missionária e levar um grupo. Então, eles vincularam com um grupo que organizou a nossa chegada. Imagina, com 14 anos a gente foi e construímos uma igreja. Eu peguei tijolo e argamassa para a primeira vez na vida e fizemos parede de uma igreja. Né? Brad, e aí você foi picado por esse vírus chamado missão e não largou mais, né? Não largo. Brad, Eu me lembro que tinha um casal. Agora eu lembro o nome do casal, não. Eu não lembro quem são, mas eu me lembro que tinha um casal que recebeu o nosso grupo no aeroporto, levou a gente para o ônibus, levou a gente para o local onde a gente ia dormir, acompanhava a gente.
eram os coordenadores da missão. E eu vi aquele casal e falei, gente, que sonho de vida. Imagina poder ser um missionário um dia num outro país. E realmente, eu fui picada pelo vírus. Agora, primeiro ano. Depois disso, eu falei, todos os anos eu tenho que ir. Eu fui no outro ano para Honduras, na América Central. E o último ano do ensino médio, a gente foi para o México, para um orfanato. Então, 3 anos eu fui. Que me levou, então, quando eu fui para a faculdade e comecei a estudar, eu tinha bem decidido na minha cabeça, eu quero ser missionário. E então Deus me fez conhecer a minha esposa na faculdade. O Senhor já falou, me formei, primeira formação eu me formei como enfermeiro, a minha esposa também. A gente conheceu na faculdade. Então eu digo, Deus me fez enfermeiro, na verdade, para conhecer minha esposa, né? Então, Tá bom, eu ganhei tá bom. uma esposa nessa formação. E a minha esposa, professor, ela é 3ª geração missionária. Quer dizer... Eu vou te interromper. Eu vou dizer uma coisa para você. Veja bem, Breno. Nós, brasileiros, nós somos esse movimento missionário aqui graças a pessoas dos Estados Unidos, norte-americanos, que há muito tempo atrás tiveram o ideal de executar uma missão e vieram para o Brasil. Você sabe, é minha área educação. Tá? Eu passei a maior parte da minha vida educando. O NASP São Paulo, você sabe, foi um americano que sonhou e foi para lá, John Benn, certo? John Benn. Então, os pioneiros da educação, da saúde do Brasil vieram dos Estados Unidos. E você é um norte-americano que está aqui. Ou seja, você é de 5ª geração, sua esposa é de 3ª geração. E agora, você fala do ensino médio. Posso dizer para você que agora, graças a Deus, o pioneirismo dos Estados Unidos para os jovens do ensino médio, tá? 14 anos, está chegando no Brasil, graças a Deus. Mas assim, ó, o meu muito obrigado, sabe? Eu falo em nome dos brasileiros pelo pioneirismo e a visão missionária de vocês, americanos. Muito obrigado. Tá, depois, então, Belize, México, Honduras, que veio Bolívia? Isso, aí eu conheci a minha esposa e nós tínhamos um desejo em comum de servir no campo missionário. Logo depois de nós formarmos, né, na faculdade, nós decidimos a trabalhar um pouco. A gente trabalhou no hospital e aí nós decidimos a tomar um ano. Na verdade, a gente decidiu só servir por um ano, porque eu tinha o objetivo de voltar e fazer medicina, né? Então, nessa aí, Deus foi guiando, uma longa história. Nós ficamos sabendo de uma possibilidade de servir na Bolívia, era como voluntários, mas a gente pensa, não há problema, a gente vai só para um ano mesmo. A gente queria realmente ter essa experiência missionária como um casal, e nós mudamos para a Bolívia. Nós mudamos para a selva da Bolívia. A gente morou numa casinha de madeira, teto de palha. O piso era de terra mesmo, não tinha um piso, era só aquela terra batida que joga água e fica firme. E a gente morou do lado do Igarapezinho. Aí, dentro do Igarapé, nós tomamos o banho, pegamos água para beber, fervimos. Era uma vida bem rústica. E os seus filhos nasceram aonde? Não, a gente não tinha filho ainda. Né? Depois da nossa experiência na Bolívia, voltamos para os Estados Unidos. Durante o meu mestrado, o primeiro filho nasceu. E o segundo filho nasceu aqui em Manaus, depois que nós chegamos no Brasil. Você tem um filho brasileiro, então? Tenho um filho manauara, amazonense. Olha só, que legal, que legal. Ô, Brett, o tempo é curto para tanta coisa, a gente quer ouvir de você. Beleza, então, você morou numa casinha coberta de palha na Bolívia. Meu pai, tá? Bom, então, desprendimento é o que não falta no Brett e na esposa. Beleza. Tá. E aí depois, voltaram para os Estados Unidos, estudaram. Como é que foi, digamos, a vinda para o Brasil? O que que motivou vocês virem para o Brasil e para a Amazônia, esse gigante aí?
o nosso propósito de vida era servir na missão, né? Durante esse ano que nós vivemos na Bolívia, fizemos uma viagem da Bolívia até Venezuela, que você tem que atravessar o Brasil. A gente não falava nenhuma palavra de português. Nós nunca tínhamos assim conhecimento do Brasil. Nosso interesse era atravessar para Venezuela e nós pegamos um barco de Porto Velho para Manaus, passamos 4 dias viajando de barco, conhecemos toda essa região amazônica, chegamos em Manaus. Meu, imagina, professor, a gente não falava nada de português. A gente mas espanhol você falava. Falava espanhol, mas é outra língua. Para o latino chegar no Brasil e entender esse povo brasileiro falando tudo enrolado, tudo rápido, meu, a gente não entendeu nada. Eu me lembro, a gente estava no barco e o povo chegou e falou assim: vocês querem café da manhã? E a gente entendeu, a gente blá blá blá, café, só entendemos café. Eu digo, café não, o adventista não toma café, não, a gente não quer café, não. Aí o povo olhou pra gente, como que esse povo não quer café, né? Aí fala, pão, eu digo, pão, o que será que é pão? Aí falam, leite, eu digo, leite eu conheço, deve ser leite, né? Aí sim, pode ser leite, né? A gente apanhou muito, a gente apanhou. Mas foi nessa primeira viagem da Bolívia para a Venezuela, que paramos em Manaus. O presidente da associação naquela época, a esposa dele era francesa. Hoje ele é o presidente lá da associação em Curitiba. É o Lorival, Souza. Exatamente, pastor Lorival. E a Chantal. Exatamente. Ela é francesa, ela fala inglês, recebeu a gente, levou a gente para casa dela, porque até enfim alguém falava a nossa língua. E incrível que parece, Deus usou ela para levar a gente para ver o primeiro barco luzeiro. Estava naquela época ancorado em Manaus. Só para lembrar. Que foi feito por um norte-americano. É verdade. Foi feito por Leo Halliwell. Você já leu o livro da história dele? Não? Deve ter lido, já li tudo. Já li todo. Amigo, que inspiração. Então, outra coisa importante, deixa eu falar para o pessoal aqui, nós não falamos. O Brad, ele é um David Livingstone, que tinha 2 formações. Ele era da área da saúde e da área da teologia. Você já fez uma faculdade de teologia, de extensão. Você está fazendo um mestrado nos Estados Unidos. Então, é muito bom, é inspirador, Brad, falar com alguém que tem formação nas 2 áreas. Você pode ajudar uma pessoa na área da saúde e também na área do evangelismo, da pregação do evangelho. Então, isso é maravilhoso. Mas o Leo Halliwell, ele foi o homem que plantou igrejas. Você colocou na sua biografia. Tá? Ele foi um plantador, né, de igrejas. Então, e a igreja é grande aí no norte onde você está. Tem muitas congregações, em grande parte por causa do idealismo de Leo Halliwell. Tá? Então, aí você conheceu a lancha, a número 1. E aí? E nós conhecemos essa primeira embarcação que estava parado. E aquela mulher foi usada por Deus para nos mostrar. E eu te digo que naquela hora, Deus ele colocou uma semente no coração da gente. A começar a sonhar. E eu e a minha esposa pensamos, imagina um dia poder morar num barco luzeiro e ser médico missionários na Amazonas. Gente, era uma ideia romântica. Mas eu digo, pastor, que Deus, eu tenho visto que Deus, ele planta o sonho no coração do ser humano, porque a gente pega uma paixão para aquilo. A gente pega, nem que eu veja o Senhor, pastor, quando o Senhor me convidou para essa live, eu falei, mas peraí, meu professor de teologia, o que ele tem a ver com Dakar? Né? Mas eu fui ver e eu digo, não, peraí, Deus ele colocou esse sonho, essa paixão no coração do professor, e é assim que Deus faz. Ele faz a gente amar uma região do mundo e ele usa isso para avançar o reino dele, né? Então, plantou aquele semente na gente e de lá para cá a gente voltou para os Estados Unidos para fazer mestrado pensando no Amazonas. E o convite para trabalhar no Amazonas, como é que se procedeu?
A gente voltou, eu me formei, a minha esposa voltou a estudar também, a gente passou tempo lá estudando, e foi durante esse tempo que nós oramos muito a Deus. Deus, revela para nós onde pudéssemos servir de forma mais eficaz e relevante na tua obra, né? De fato, não veio um convite oficial para dizer, nós queremos vocês no Amazonas. Ninguém na Amazônia conhecia o nome Brad, a gente era ninguém, a gente não falava nada de português, ninguém ia chamar a gente, mas Deus, ele chamou. E esse chamado de Deus veio de umas formas bem assim, inusitadas, né? Deus, na realidade, começou a trabalhar no coração da gente, a dizer, e Amazonas, e Amazonas, e Amazonas. E, pastor, eu vou lhe dizer que eu queria até uma lista de razões porque nós não deveríamos vir para o Brasil. Criei uma lista. Eu digo, mas Deus, Amazonas, Brasil, eu não falo português, eu não sou profissional de nada no Brasil, eu não tenho carteira, não tenho nem como, não tenho residência, como que eu vou morar no Brasil? E eu fiz toda uma lista. E sabe uma coisa? Eu aprendi que Deus, ele interage conosco. Deus é um Deus muito real, muito vivo. E Deus, ele começou a desconstruir essa lista. Deixa eu te dizer uma coisa. Você está falando, e eu estou me dando conta aqui, que quem trabalha com missão, a gente recebe muitas impressões na mente do Espírito Santo. Não é verdade? Então, pelo que você está falando, eu estou percebendo que Deus trabalhou muito na mente da sua esposa e na sua mente, impressionando para vir para o Brasil. Ou seja, é um direcionamento divino, né? Quer dizer, o missionário tem uma parceria muito forte, muito, digamos assim, próxima com Deus. Tem que estar aberto para isso. E foi o que aconteceu com você, que você está falando, é isso? Tem, isso mesmo. E, pastor, tudo que eu vi, na verdade, na Bíblia, eu vi que Deus, se Deus, ele falava com as pessoas, por que ele não fala hoje? Deus, ele fala. Ele continua falando conosco. O problema é que a gente não está mais aberto para ouvir a voz de Deus. Brad, no livro O Desejado de Todas as Nações, a escritora Ellen White, ela diz que Deus fala na nossa mente por impressões do Espírito. E agora, eu vou dizer para você, fui professor durante 20 anos e fui pastor 16 anos e meio. Eu nunca tive tanta comunhão com Deus, impressões do Espírito, depois que eu fui para a missão. Entendeu? É algo assim, é constante. Você tem uma dúvida, está magoado, está triste com algo, enfim, houve um desânimo, aí acontece algo que você percebe, isso aqui é a voz de Deus. É Ele comigo, com a esposa ao mesmo tempo. Então, o que você está relatando comprova exatamente que a promessa de Cristo, ide por todo mundo, pregar o evangelho, eis que estou convosco. Veja, isso acontece, a presença de Cristo, com todo cristão. Mas com o missionário é especial, Brad. É o que você está falando. Deus dirige e conduz. E nós temos que estar sensíveis, não é verdade? A voz do Espírito Santo. Okay? Isso tá, mesmo. e aí? Tá, Isso. eu quero fazer uma pergunta para você, Brad. Desculpa. Tem? Por favor, olha só. Bolívia, Belize, México e qual foi o outro país que você falou? Honduras. De todos esses países, qual foi a experiência com Deus missionária mais tocante? Conta pra gente. Mas o Senhor deixou o Brasil fora, então o Senhor quer Não, antes do Brasil. esse é para depois. Esse é para Tá. depois. É que Tá. você está mais tempo, há mais tempo no Brasil, certo? Então, Tá. essa vai ser depois, tá? Ok. Agora, pegando os países de fala castelhano, espanhol, qual foi a sua experiência mais forte, mais vibrante com Deus? Ok, eu tive muitas, mas um que entrou na cabeça agora. Olha só, pastor, onde nós morávamos na Bolívia, imagina, eu tinha ido para Honduras, México e Belize, Guatemala de forma rápida. A gente foi, passamos 2 semanas e tudo é maravilhoso quando você vai para um novo lugar para 2 semanas. Quando você vai para morar, aí depois de 2 semanas você começa a ver. Eu tô sentindo saudade daquela comida dos Estados Unidos. E sabe que a gente morou 1 ano numa casinha de madeira, telhado de palha, o chão da nossa casa era terra. Era uma vida muito difícil. E eu me lembro
Eu me lembro uma vez, eu tinha trabalhado o dia inteiro naquele solzão da Amazônia boliviana. De noite a gente tinha medo de ir para o rio, que tinha muito bicho. A gente morava na selva. A gente tinha onça lá perto. Mas como a gente estendeu o trabalho, a gente não tinha opção. A gente tinha que ir lá para o rio de noite e tomar um banho. E eu falei, gente, eu não... O que faz? Eu me lembro, eu e minha esposa pegamos 2 pessoas de ir conosco para o rio. E era água transparente, né? Mas era um igarapé, que você enxergava o chão. Era só, assim, a profundidade até, tipo, o meu peito. E a gente chegou lá e nós tínhamos que atravessar um tronco deitado que caía em cima do rio para ir para o outro lado e descer na água. E quando nós chegamos ali, nós estávamos no meio do tronco, atravessando, quando eu vi um peixe. E eu nunca tinha visto um peixe assim. Estava nadando muito rápido. Era um peixe assim, muito estranho. Aí, o que acontece? A gente pegou a lanterna, olhamos para baixo, vendo esse peixe, e de repente o peixe pulou da água na beira. Eu falei, o quê? O peixe não pula da água na beira? E a gente foi focar onde estava o peixe e não tinha peixe. Mas o que tinha? Tinha uma cobra venenosa enorme. E estava justo para onde a gente ia pisar. E a gente ficou ali congelado vendo aquela cobra. E eu falei, tudo aí começou a passar na cabeça. Eu entendi naquela hora, não era um peixe. Deus tinha usado um anjo de aparecer de uma forma de um peixe para a gente distrair em forma de tempo de ver uma cobra venenosa naquela selva. A gente estava muito longe da cidade. Se a gente tivesse pisado naquele lugar e pegado uma picada de uma cobra, o que teria acontecido conosco? E eu lembro que eu voltei para minha casa essa noite e eu pensei, meu Deus, ele ama muita gente, ele cuida da gente quando a gente... Sabe por quê? Quando a gente vai no campo missionário, como o Senhor falou, a gente escuta mais a voz de Deus que a gente precisa depender dele. A gente não tem recursos humanos suficientes. E eu me lembro que a gente voltou para casa tão agradecidos a Deus naquela noite. Mas, professor, eu conto mais uma coisa daquela vida na Bolívia. Foi pouco tempo depois que eu comecei a reclamar para Deus uma vez. Eu me lembro, sabe, depois que esse trabalho é duro, você está cansado, não tem nada melhor do que sentar num sofá no final de um dia, tomar um banho gostoso e deitar no sofá. Mas agora você imagina, você mora numa casa de palha, você não tem sofá, e a gente tinha 2 bancos de madeira na nossa casa. E eu me lembro, eu cheguei em casa e eu sentei naquele banco de madeira desconfortável. E eu falei, eu daria qualquer coisa para deitar no sofá agora. E eu falei, Deus, eu queria tanto um sofá, uma coisa tão simples. O Senhor poderia providenciar para nós? E pastor, sabe que Deus falou para mim aquela noite? A impressão do Espírito Santo, que o Senhor acabou de falar. Deus, ele faz essa impressão. Naquele instante, Deus ele impressionou meu coração e falou assim: e você, meu filho, você acha que sacrificou muito porque você saiu do conforto dos Estados Unidos para morar numa casa de palha? E para a primeira vez eu comecei a pensar do sacrifício que Jesus fez a sair do céu, onde ele foi num lugar perfeito, com anjos adorando diante dele dia e noite, e ele veio para ser um carpinteiro, de andar num país cheio de areia, de calor, de andar e dormir de noite onde não tinha cama. E para a primeira vez o Espírito Santo me impressionou e falou: o que você faz de sacrifício é muito pouco em comparação do que eu fiz para você. Brad, olha só. Nós falamos já em dado momento sobre a presença de Cristo com aquele que prega o Evangelho. Ele prometeu estar até o fim dos séculos. Muito bem. Sem dúvida, Brad, que você teve um momento de comunhão espiritual com Cristo magnífico, certo? O Espírito Santo te impressionou, te conduziu a Cristo. E isso foi um conforto para você. Que maravilha. Brad, vamos agora para o Brasil. Tá? 9 anos no Brasil. Eu estou 13 já. Ah, mais 4, 13. É.
Que maravilha. Muito bem. Então, você trabalhou com lanchas, fundou igrejas. Bom, vamos lá. Sobre a área de saúde. Saúde, que você é um profissional de saúde, mas também é da área da teologia. Que destaque você dá para a área da saúde, o que Deus deu para você, para sua esposa, no seu trabalho, aí no Amazonas? Qual é o primeiro destaque? Você pode falar outros também, mas o que você daria, assim, algo, uma ênfase para nós, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, tá? Para que nós pudéssemos desfrutar de uma bênção que você recebeu. Da área de saúde. Olha, pastor, eu diria assim, em geral, quando eu penso de uma formação numa faculdade que a gente poderia ter, eu sempre penso que a faculdade é como se fosse uma ferramenta para a gente ser mais eficaz na causa de Deus, né? A gente não precisa ter uma formação para servir a Deus, mas cada vez mais que temos essa formação na educação, prepara a gente a ter mais ferramentas para o serviço. E a área de saúde, na minha visão, tem servido como uma ferramenta extremamente eficaz, né? Porque é bem que a gente sabe, ninguém recusa o cuidado da área de saúde, ninguém recusa o médico, ninguém recusa o enfermeiro, o dentista, e enfim, profissional da área de saúde a chegar na casa e oferecer uma ajuda. Então, eu tenho vivido muitas vezes essa experiência de ver, eu posso entrar em um lugar e posso ser aceito na hora quando eu me apresento como alguém da área de saúde. Eu vou para uma comunidade e digo, eu sou clínico, alguém precisa de alguma ajuda aqui, eu posso acompanhar. E as portas abrem em todos os momentos. Eu sei que eu tenho andado em lugares, em tantos lugares, pela formação de saúde e podendo ajudar as pessoas de uma forma muito especial. Tem me levado... pode falar. Então é o seguinte, você é um profissional da área da saúde. Você seguramente conhece muito bem aquelas declarações de que a reforma de saúde é o braço direito. Você tem percebido isso no seu ministério, como missionário aí, essa ligação entre saúde e o espiritual, por exemplo, levar evangelho, abrir portas. O que você teria a dizer sobre isso? Essa ligação sobre o profissional da saúde e a pregação do evangelho. Como é que você consegue linkar, unir isso? Sim, se nós usamos a parte de saúde realmente de forma intencional, sempre vai abrir as portas. Porque quando você vai na casa de alguém, eles falam, doutor, eles abrem sua vida e te contam coisas por confiar em você como profissional da área de saúde. E essa confiança ganha rapidamente o coração da pessoa. E você pode levar um passo a mais e apresentar a razão que você está ali. A razão que você tem paz, a razão que você tem saúde. Eu me lembro de uma comunidade que a gente morou e passamos, eu sempre busco a pessoa responsável da saúde na região. Por exemplo, geralmente aqui na Amazonas é agente comunitário de saúde. Aí quando eu chego na comunidade, eu vou buscar a pessoa que é agente comunitário de saúde. Aí eu digo, oi dona Hilda, oi dona Maria, eu sou Dr. Brad, eu gostaria de te ajudar. É que eu não vou estar aqui sempre. Então, se você precisa de alguma ajuda, eu posso te acompanhar. E aí eu vou realmente capacitando a pessoa da área de saúde a continuar a sua área. E aí eles me chamam para tudo. Doutor, tem uma pessoa doente, vem comigo. Aí a gente vai, eu sempre visito junto com o agente comunitário de saúde. E aí a gente vai na casa das pessoas, aí a gente vê as pessoas no seu pior. E o que eu faço? Eu chego, eu faço a consulta, eu vejo a pessoa deitada com dor, eu vou fazer toda a parte de saúde, eu vou escutar eles, eu vou avaliar, eu vou tocar na barriga, eu vou tocar em tudo, eu vou ver o que eu posso, eu vou aconselhar, eu vou tratar com um remédio que é adequado. E eu vou dizer assim, você aceitaria se eu fizesse uma oração com você também? Aí eles dizem, sim, doutor, por favor. Eu digo, sabe, eu creio realmente que Deus, ele se importa com você. Ele sabe o que você está sentindo. E Deus é o médico dos médicos. Então, se a gente pudesse procurar ele nesse momento, eu creio que ele pode te curar. E as pessoas sempre estão aceitas, sempre estão abertos para isso. Brad, isso é muito bonito e emocionante de escutar, né?
você atende a pessoa na área que ela está necessitada, uma doença física, mas você apresenta a Cristo. Você conhece o Cevis ali do lado de Engenho Coelho? Conheço. Eu ganhei, eu, minha esposa, uma semana que o NASP dá para os obreiros, entendeu? Ficar uma semana lá, etc e tal, um tratamento, enfim, desintoxicação. O que me tocou meu coração, sabe o que foi? Quando a primeira consulta, a avaliação inicial, o médico chegou, o doutor Fernando, ao final fez uma oração. Eu sou um pastor, certo? Então, me emocionou, entende? Alguém que me atendeu na área da saúde, mas que me atendeu espiritualmente. E você faz isso todo dia, em contato com as pessoas. Então, quer dizer, as pessoas abrem seu coração para o evangelho, porque tem alguém que atendeu uma necessidade. Que maravilhoso, que lindo. Brad, eu assisti você um dia numa palestra lá em São Paulo, eu acho que foi, no NASP, onde você falou de uma dádiva de Deus para você, um bem material. Por favor, eu esqueci dos detalhes, tem pouca coisa, mas acho que quem está nos acompanhando agora deveria receber, tá, essa bênção de Deus que chegou para você. Por favor, conta para nós aí o que Senhor aconteceu. está falando, pastor, a gente tem recebido tantas bênçãos, mas eu vou imaginar que é uma bênção grande que a gente contou, né? E na verdade eu tenho que contar a razão que nós recebemos essa bênção. O pastor sabe que quando Deus ele começou a impressionar o coração de eu e a minha esposa, que ele queria que nós viéssemos para o Amazonas, nós tínhamos muitas dúvidas. Imagina, nunca eu tinha ido assim, eu vou para um país, eu não falo a língua, não conheço ninguém, eu tinha um filho de 1 ano e meio, eu vou largar a medicina, eu sou clínico nos Estados Unidos, eu ganho bem, eu vou deixar tudo isso para trás para ir para um novo país e ser missionário. É um desafio muito grande. E eu tirei da Bíblia algumas lições. Eu vi na vida de Gideão, Deus apareceu para Gideão e ele pediu Gideão a ele libertar o povo dele, a ser o libertador. E o Gideão, ele atendeu o chamado de Deus. Mas ele pediu assim para Deus: Deus, se não for muita coisa, só confirma para mim esse chamado. Só me ajuda a saber com certeza. Porque é muita coisa você coloca em risco. Então, eu e a minha esposa fizemos a mesma coisa. Nós sentimos, de fato, Deus falar para nós que éramos chamados para o Amazonas. Mas, pastor, só para entender, naquela época, o Senhor falou 9 anos no Brasil, porque nós ficamos 9 anos como voluntários. Hoje eu não sou mais voluntário, eu sou funcionário obreiro da igreja há 4 anos, mas por 9 anos ficamos como voluntários. Aí, imagina que eu vou largar uma vida estável de médico no pronto-socorro, com filho pequeno e ser voluntário, era muita coisa. E assim, Deus me convenceu, através da leitura da Bíblia, que Ele pode cuidar de nós independentemente de salário. Eu digo hoje que Deus, eu realmente concordo com uma autora, Ellen White, que o senhor citou, que ela diz que Deus tem 1000 maneiras de providenciar para as nossas necessidades. E das quais nada sabemos. Das quais nada sabemos. Exatamente. A única maneira que nós geralmente pensamos é aquilo de salário. Mas Deus, ele falou para mim: meu filho, eu estou te chamando para ser voluntário no Amazonas. Eu digo: como, Deus? Como? Ele falou: confia em mim. Então, eu e a minha esposa pedimos: Deus, a gente está disposto a confiar a ir para o Brasil, mas só pedimos um sinal, confirma para nós, tira assim qualquer possibilidade de dúvida e ajuda-nos a confiar. E foi nessa... Ele deu resposta para você? Deu, pastor. Naquele tempo de oração e a busca da vontade de Deus, nós recebemos contato de um irmão adventista. Imagina, a gente morava em Tennessee. Aqui vem do outro lado dos Estados Unidos, Califórnia, que é equivalente a Manaus a São Paulo, de distância muito grande. E esse irmão, ele entrou em contato conosco e falou assim: eu ouvi falar que vocês estão indo para o Amazonas como missionários, numa lancha missionária. Me conta.
Aí eu comecei a contar a história dos luzeiros, né? Do Léo Halliwell, que ele fez. E esse homem falou assim para mim, o que você sabe de barco? E eu falei, ai, que vergonha, não me pergunta isso, que eu não sei nada. Eu falei, eu sei que barco boia na água, né? Aí ele riu, ele falou, não, mas você é da área de saúde, barco você aprende. Ele falou assim, a razão da minha ligação é que eu sou dono de um barco. Na verdade, eu construí um barco, mas não era um barco, era um iate. Ele fez esse iate para morar no mar. Ele e a esposa dele saíram da Califórnia, viajaram todinho pelo México, pelo Canal do Panamá, vararam lá no outro mar, né, do Pacífico para o Atlântico, viajando o mundo num iate de luxo. E ele falou para mim, eu gostaria, estou tentando vender esse barco, mas, eu ficaria muito feliz em ver meu barco na causa de Deus, na missão. Aí eu pensei, um iate desse deve ser uma fortuna, né? E, pastor, imagina, ele não sabe, mas eu e a minha esposa estamos lutando com esse chamado porque nós vamos ser voluntários. E agora, vem numa proposta de um iate, eu não tenho dinheiro para isso. Aí eu falei assim para ele, irmão, ele falou, você tem interesse no meu barco? E eu digo, irmão, olha só, eu vou ter que falar muito honestamente com o senhor. Ele me falou que o valor do barco era $250 mil. 250 mil. E hoje, o real, o jeito que tá, seria mais de R$1 milhão, né? É 1 milhão, 1 milhão. Ele falou assim, mais de 1 milhão. Mais de 1 milhão. Eu estou tentando vender o barco, 250. Ele falou assim, você teria interesse nesse barco? Aí que eu falei, irmão, eu tenho que ser muito honesto com o senhor. Se a gente vai, eu vou abrir meu coração. A gente está orando a Deus para confirmar, porque a gente iria como voluntários. Então, nós não temos dinheiro para um iate desse. Para comprar, né? Aí ele falou assim, eu não perguntei se você tem dinheiro, eu perguntei se você tem interesse. Aí eu digo, interesse qualquer um teria, né? E aí ele falou assim, Deus tocou meu coração e eu quero doar esse barco para vocês. Pastor, imagina a gente receber uma doação de mais de R$1 milhão em um bem, num iate. Brad, uma notícia dessa, você fica flutuando no ar. Não é? E então, era assim, Deus usou aquilo para confirmar para nós o seu chamado para a obra médico-missionária no Amazonas. E foi então que a gente realmente tomou a decisão, é isso mesmo que a gente vai fazer. Nós vimos embora aqui para o Amazonas. E essa lancha, nós morávamos dentro dessa lancha há muito tempo, eu e minha esposa, aqui no Amazonas, né? Brad, você é um teólogo também. Você ama teologia. Existe uma doutrina, um ensino bíblico chamado o tema da aliança. Tá? Em inglês, covenant. 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 Tá? Que foi o concerto que Deus fez com Israel. Tá? Certo? Sim. Bom, o que acontece nesse concerto, que é uma aliança, concerto, pacto, né? Que é Brit em hebraico e Diatek em grego? Deus promete estar com o seu povo. Ele promete a presença dele. Então, isso acontece com Israel, acontece com a igreja cristã, Jesus Cristo prometendo a sua presença conosco, certo? E lá no Apocalipse se repete novamente essas promessas da presença de Deus. Mas, Brad, essa experiência que você teve com a sua esposa de confirmação é a prova do pacto que Deus faz, que ele fez contigo. Amém. Ele fez com a tua esposa, certo? Porque você estava sonhando com uma missão, com fazer evangelismo na Amazônia, certo? E Deus mandou o recurso para você. Então, foram duas coisas ao mesmo tempo. A confirmação do chamado, tá? Então, isso dá uma convicção para o ser humano, para o missionário, algo inimaginável. Sim. E também, né, recursos para vocês aplicarem. No que você aplicou, e a esposa, esse presente, esse dinheiro que vocês receberam? $250 mil.
Na verdade, essa lancha serviu por muitos anos aqui na Amazonas. E era uma lancha bem diferente. Era uma lancha que chama catamarã, que tem 2 cascos e ela é levada no meio, como uma casa no meio. Então, assim, nunca o povo ribeirinho tinha visto um catamarã. Imagina, a gente entrou numa área indígena, naquele barco, e eu me lembro uma índiazinha, uma senhora bem antiga. Ela veio para mim e falou, eu tentei explicar para meu marido como parecia, era 2 barcos coplados em um, e eu não conseguia convencer ele que era 2 barcos coplados em um, mas eu vi com meus próprios olhos, né, que era um barco tão diferente. Pastor, esse barco serviu, eu comentei que meu segundo filho, ele nasceu no Amazonas. Meu segundo filho, Lucas, ele aprendeu a andar dentro desse barco, na área indígena. Ele tomou os primeiros passinhos dentro do barco, a nossa vida era dentro de um barco. Eu chamo ele do meu índiozinho branquinho, né? Porque ele aprendeu a andar na área indígena. Então, assim, eu agradeço a Deus porque aquele barco, como o Senhor falou, aquele barco significava muito mais para mim do que um barco. Era o sinal de uma aliança de Deus. Era aquilo que Deus usou para selar aquele chamado conosco. Então, esse barco valia muito e ficou muitos anos no serviço aqui no Amazonas. Brad, é o seguinte, eu acredito que muitos que estão nos acompanhando são jovens, porque jovem é idealista, gosta de missão. Mas e se tiver alguém que está jubilado, aposentado, aposentada, ou no caminho da aposentadoria, um relato como o seu é animador, Brad. Porque diz assim, se alguém tem uma dúvida, uma insegurança, o seu relato mostra que Deus ama a missão e protege. E Ele dá a sua companhia para o missionário, para a missionária, que é a sua esposa. Tá? Então, isso é um incentivo a nós, por exemplo, um jubilado, sair da sua zona de conforto, certo? E ir para um lugar, pode ser no seu país, em outro lugar. Ô, Brad, certamente você sabe, lógico, você é um missionário, a janela 1040, essa região do mundo que pega o norte da África, que pega a Ásia, certo? Bom, onde está a maior parte da população mundial. Você sabia que 41% da população nunca ouviu falar de Cristo? Eu sei. É assustador. Então, Brad, você conhece aquele site, né, da internet, Joshua Project? Lá diz que é 41%. Então, Brad, nós temos que, cristãos, aproveitar esse tempo de paz, tá, que estamos vivendo agora. A pandemia é uma incomodação, tá? Mas assim, eu digo espiritualmente, não tem ninguém nos perseguindo, né? E nós deveríamos, então, ser mais, digamos assim, animados, dispostas para cumprir a missão de Cristo, entendeu? Pessoal, pastores que se jubilam, professores que se jubilam, em vez de ficar em casa desfrutando, viajando pelo mundo, sabe? E aproveitando a vida, ir para um país onde tem pouca gente que conhece o evangelho para evangelizar, entendeu? Fazer como o Brad e a sua esposa, que deixaram o conforto dos Estados Unidos para vir para o Brasil, para a Amazônia, para pegar mosquito picando, sujeito a malária, essas coisas. Tá? Bom, mas então, amigo, agora, o tempo está correndo, meu pai do céu. Brad, eu queria que você falasse sobre agora o aspecto do Brad teólogo. Você ama teologia. Você já fez um curso, uma faculdade de teologia de extensão. Você está fazendo um mestrado na Anderson, tá? Na área espiritual, o que você teria para falar para nós de algo que marcou a sua vida até o presente, na Amazônia, enfim, na área espiritual? Evangelismo, pregação do evangelho, fundação de igreja. Qual seria o destaque que você daria para nós, por favor? Pastor, eu acho que o que eu tenho conseguido aprender da missão realmente é o grande amor de Deus para nós, né? Eu acho que assim, na missão, o que eu tenho aprofundado mais e mais e mais seria a área de missiologia, de entender o estudo da missão e como Deus realmente usa cada um de nós e realmente entender, sabe, uma coisa assim, sendo muito franco, muito honesto,
Deus não precisa de nós. Não precisa. Ele não precisa de nenhum de nós, mas ele escolhe usar o ser humano em busca de ajudar o outro ser humano, até porque nós aprofundamos o nosso conhecimento de Deus, a nossa confiança em Deus, igual que o Senhor falou. No ato da gente se envolver na missão, nós realmente aprofundamos no conhecimento desse Deus que estamos servindo. Então, eu acho que assim, eu vejo com toda sinceridade, Deus ele me chamou para a missão, e hoje eu vejo tantas pessoas com quem eu fui criado, tantos jovens que estudaram comigo no mesmo ensino médio, no mesmo ensino fundamental, na mesma igreja, na mesma escola sabatina, do clube de desbravadores, afastado da igreja hoje, fora da igreja. Eu digo, sabe que Deus ele me levou para a missão para me salvar. Eu não estou aqui me auto-remediando, não é uma auto-cuidado, não. O eu tem que morrer todos os dias na missão. E esse fato do eu morrer e colocar a obra de Deus em primeiro lugar é o que salva a gente também. E, pastor, eu vou lhe dizer assim, é uma bênção tão grande poder alcançar um grupo, como o Senhor falou, realmente, a parte do mundo da janela das 40, imagina, são pessoas que nunca ouviram falar de um Deus que criou, que ama, que veio para salvar do pecado. Então, assim, nós aqui no Brasil, nós vivemos no mundo cristão. Nós temos tantas bênçãos que a gente nem aproveita, às vezes, de entender a cosmovisão cristã em qual nós fomos inseridos. Então, eu tenho tido a oportunidade também no interior do Amazonas a trabalhar com tribos mais primitivas, que a gente consegue levar o evangelho para essas pessoas. É uma bênção, pastor. E poder mostrar para as pessoas um Deus que nos ama de uma forma tão completa. E então dá para a gente realmente aprofundar o conhecimento desse Deus. Eu amo falar de Deus hoje. Eu amo, a pessoa me convida para pregar, porque é uma oportunidade de contar histórias. Eu gosto de contar histórias missionárias, mas sempre mostrando a fidelidade de Deus. E destacando, sabe, que eu tenho aprendido em toda a teologia. Deus é real, Deus é vivo e Deus é ativo em nossas vidas. Deus, ele quer ter um relacionamento pessoal comigo e com o Senhor hoje, com cada um de nós. Brad, eu fiz uma palestra domingo passado para um grupo de pessoas do interior de São Paulo, de um ex-aluno de teologia que é pastor hoje, o Raelton. E, enfim, eu estava falando sobre uma citação da escritora, que nós já mencionamos, Ellen White, onde ela diz assim: o que nós não fizemos em tempo de paz, nós teremos que fazer em tempo de terrível crise. É verdade. E ela falava, o contexto do volume 5, Testemunhos, tá? Onde ela fala sobre a questão de leis com respeito ao mandamento, enfim, você entende o que eu estou falando? Então, eu fico muito feliz de estar conversando com um missionário que eu tenho plena convicção, Brad, que você, sua esposa, sua família não têm remorso porque estão aproveitando, nem terão remorso porque vocês estão vivendo para a missão integralmente, 24 horas por dia. E louvado seja Deus. Você, sua esposa e seus filhos são uma inspiração para nós, sabe, Brad? Então, você deixou o seu conforto lá, entendeu? O seu país, o mais desenvolvido do mundo, para servir na Amazônia. Então, que o seu exemplo seja uma inspiração para os jovens, para as pessoas adultas, para os idosos, para os que vão se aposentar, estão aposentados, e saem do seu conforto também para servirem. Certo? Então, Amém. É emocionante ver você falando de uma experiência tão maravilhosa com Deus. Você está mais perto de Deus, a sua família está mais perto de Deus, porque está envolvido na missão de Deus. Isso é maravilhoso. Brad, Amém. O meu sonho, eu quero ter algo semelhante a que você está experimentando, certo? Eu já morei com a Keila no Senegal quase um ano, 9 meses, tá? Só que em situação diferente, tá? Como jubilado e tal. Então a gente voltou para o Brasil para a gente fazer uma campanha. O nosso desejo é ter um centro de influência
algo semelhante que você estabeleceu aqui na Amazônia. Tá? Então, um consultório médico, um consultório dentário, alfabetização de adultos, porque no Senegal, 53% dos adultos não sabem ler. Então, a gente quer, nesse bairro chamado Grand Yoff, nós queremos lá, Breno, ter uma escola para adultos. E, através, então, do ensino, poder levar o evangelho para eles, entendeu? E também vacinação infantil. O segundo projeto, Breno, nós queremos concluir a escola que está parada. Chegou uma oferta dos Estados Unidos, do mundo, e acabou o dinheiro. Nós queremos, então, terminar essa escola. Entendi. E uma clínica médica lá no sul do Senegal, em Niaguis, tá? Que está fechada, Breno. Tá? Tem lá a área de terra, tem um prédio, mas não tem médico, não tem dinheiro para sustentar. Então, a gente está envolvido nisso. Breno, eu tenho fé, eu tenho confiança em Deus, que a nossa campanha nós vamos conseguir. Tá? Amém. Olha o valor, Breno. R$1.500.000. É mais de $200.000. E eu tenho fé que Deus vai mandar esse dinheiro para a gente, como mandou 250 para o prédio, para a esposa, certo? Para trabalharem. Porque a prata e ouro são deles. Entendeu? Então, a campanha é a seguinte, Breno. 150 mil doadores, cada um doando 10. E hoje eu recebi uma dádiva equivalente a 220 doadores, de um só. Amém. Amém. Deus seja louvado. Bom, então Deus está tocando corações. Então, Brad, o seu relato de vida missionária, para mim está sendo incentivo, compreende? De confiança em Deus. E tenho certeza que essa live vai ficar guardada, certo? Para nós, no Instagram ali, tá? Vai inspirar outras pessoas mais a confiar em Deus, a dar um passo pela fé, certo? A sair por aquilo que é desconhecido. Mas como você falou, crendo que Deus pode fazer 1000 maneiras diferentes de suprir nossas necessidades. Isso. Brad, quais são os seus planos para o futuro? Ai, pastor, não pode fazer essa pergunta. Sabe que, deixa eu contar uma história rápida para responder isso. Eu pensei agora que o senhor estava falando, porque quando eu estudei teologia no NASP, eu conheci o senhor era meu professor de história da igreja, né? E a gente teve uma matéria, eu amo essa matéria. Mas sabe o que acontece? Eu saí da Amazonas, eu fui para o NASP, pastor, em comparação na Amazonas para o NASP, Engenheiro Coelho, o Engenheiro Coelho é um paraíso. E eu me lembro, depois de aula um dia, um amigo me convidou na casa dele, ele morava lá na Lagoa Bonita, casa de 2 andares. Eu fui a pé para a casa dele, para jantar na casa dele. E quando eu cheguei, eu parei na frente da casa. Pastor, eu olhei uma casa, ele era um jovem. Ele tinha casa de 2 andares, ele tinha um Hilux na garagem, na frente da casa. E eu parei, eu falei, gente, o que eu tenho de bens materiais para mostrar nessa vida? Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nenhum carro para meu nome. Naquela época eu falei, gente, o que eu tenho feito na minha vida? E foi nesse momento que eu parei, eu fiz um cálculo. Eu já estava no Brasil há 7 anos. Então, foi em 2014, 15, por ali. Aí eu fiz o cálculo, eu falei, se eu tivesse ficado nos Estados Unidos esses 7 anos, eu fui calculando quanto dinheiro eu ganhava no pronto-socorro, eu falei, tem uma casa igual. Eu teria já ganhado mais de $1 milhão se eu tivesse ficado para trabalhar. E eu falei, gente, o que eu tenho para mostrar? E sabe, professor, Deus ele me falou naquela hora, aquela impressão de Deus, ele falou, Brad, você não tem dinheiro na sua conta, você não tem carrão, mas passou, através da missão, muito mais de $1 milhão nas suas mãos de benefício para meu reino, de barcos, de escolas construídas, de vidas transformadas, de igrejas plantadas. Pastor, hoje a gente tem uma sede de instituto aqui, com escola de missões, com construção de moradia, com quantas igrejas construídas. E Deus me falou, ou você poderia ter esse dinheiro para você na sua conta, mas você escolheu investir no meu reino. Então, pastor, eu levei essa aí para meu coração e hoje eu posso dizer para o Senhor,
Quais planos que eu tenho de vida? As pessoas me perguntam, e aí, você não quer voltar para os Estados Unidos? Eu digo, olha, querer pelo conforto, lógico. Comida boa, porque é comida que eu fui criado comendo, estar perto da família, meus filhos brincar com meus primos. Mas, pastor, meus planos de vida são fazer a missão de Deus. Então, eu digo assim, eis-me aqui. Se Deus me deixa o resto na vida no Amazonas, eu vou morrer no Amazonas. Se Deus me chamar para um outro canto do mundo, eu vou onde Deus me chamar. Eu dei a minha vida para a missão. Brad, então, nesse ponto, nós estamos juntos. Amém. A Keila, minha esposa e eu, nós fizemos um plano com Deus, Keila e eu, tá? Qual é o plano? Nós queremos trabalhar, tendo saúde, até a volta de Cristo. Amém. Eu sonho, eu desejo ver Jesus voltar, pessoalmente. Amém. Amém. Agora, se a morte me chamar antes dele voltar, eu quero ser missionário até morrer. Amém. Deus seja louvado. Então, estamos juntos. Colegas na missão. Estamos juntos. Então é o seguinte, eu fiquei muito feliz de poder ter esse tempo com o Brad, certo? Que inspiração. Aliás, esses encontros das quintas-feiras têm sido muito inspiracionais, tá? Eu desejo para você, Brad, que Deus continue a usá-lo, certo? Agora, você não é mais um voluntário, como no passado. Sim. A igreja te chamou, a instituição, para você servir, né, na missão global, para você servir no voluntariado, coordenar, fazer cursos. Tá? Então, você já está sendo uma bênção maior ainda. Mas que esse teu sonho, que é o meu sonho, que é de continuar servindo a Deus, que você consiga realizar e que nós vejamos Cristo voltar na nossa geração. Amém. Tá? Amém. Brad, pastor, diga. Se me permita dizer uma coisa, Claro. Quando o Senhor me convidou para ter esse bate-papo, eu falei assim, como assim o meu professor? O que ele tem a ver com Dakar? Ele não é um professor do NASP? Aí que eu fui ver que o Senhor tinha aposentado e estava servindo agora. E, pastor, eu sempre falei para minha esposa, eu não cheguei nessa idade ainda de saber, mas eu sempre falei, como que eu posso um dia dizer, tá bom, aposentei da obra, agora eu posso viver minha vida. Então, assim, o Senhor é uma admiração para mim. Eu acho para todo jovem, para entender, pastor, que a vida não a gente não está aqui para cumprir a missão para 30 anos ou 25 anos. A vida é a missão. Então, a sua vida inspira a nós a entender. Até Jesus voltar, estamos aqui na missão. Então, assim, eu fico emocionado de ver que o Senhor que serviu a igreja por tantos anos, o reino de Deus, podia estar aposentado na sua casa de boa agora, fazendo coisas que você te agrada, mas tem deixado isso e diz, não, a gente está vendo um lugar do mundo que tanto precisa e eis-me aqui. Então, pastor, esse sonho que o Senhor está tendo, eu creio que Deus ele vai abençoar. E eu gostaria de dizer aqui no live Amém. que eu já vou me tornar um desses doadores para a missão Dakar. Tá bom. Que realmente Deus ele possa usar as pessoas ouvindo. Se cada um de nós fazemos um pouco, pastor, a gente pode usar as bênçãos que Deus tem nos dado e alcançar outras regiões do mundo também. Brad, qual é o verso da palavra de Deus que toca o coração desse norte-americano missionário no Brasil? O verso da Bíblia. Aí são muitos, mas eu vou dizer com o primeiro que entra na cabeça. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar-nos os nossos pecados e purificar-nos de toda injustiça. Pastor, eu acho que é a essência do amor de Deus. Eu estudei, um dos temas que eu mais gosto de estudar da Bíblia é o santuário, porque o santuário é profundo demais. Quando a gente começa, você pode ver de forma superficial e ver o amor de Deus no santuário. Ou você pode aprofundar e ver os desdobramentos do amor de Deus e você vê que Deus, ele busca a perdoar cada pecador e nos salvar. O verso, Brad, que você mencionou, ele é central na doutrina da justificação pela fé. Que maravilha, né? Que maravilha. Cristo nos salva, nos perdoa. Brad,
uma frase missionária. I will go. Que Eu irei. a frase agora adotada pela Associação Geral. Eu irei, né? Eu acho que deveria ser a nossa missão de vida. I will go. Quando Deus chamou Isaías e falou, quem enviarei? E Isaías diz, eis-me aqui, envia-me a mim. I will go. Tá. Estamos concluindo. Mais uma vez, muito obrigado e que Deus te abençoe rica e poderosamente com a tua família na missão. Valeu! Amém. Obrigado, pastor.